Salve! Você está no terceiro milênio, e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A imunização racional já foi anunciada há muitos séculos por Nostradamus e São João, nos papiros, que diziam o seguinte: depois que o mundo atravessar as hecatombes que vai passar, virá então a redenção universal por meio da imunização racional, e todos irão saber o que é imunização racional, quando for dado a conhecer a todos o significado deste grande ser. E assim, com o decorrer dos tempos, chega agora o tempo dela ser conhecida universalmente. Chega agora, para todos, a redenção universal. E por que anunciaram todos os episódios maus que no mundo tinham que passar? Porque eles sabiam das multiplicações de ciências desnecessárias que iriam evoluir entre todos, para que ficassem descompreendidos. E aí então, reinando então, as confusões e as guerras de todas as espécies, porque a natureza dos homens é adaptada a todos os seres que iriam fazer coisas assombrosas. Então, citaram uma infinidade de coisas que iriam se passar, como já se passaram e ainda estão se passando. Dr. Carlos, como é que eles sabiam? Porque tudo isso já estava no contexto, como é que aconteceu tudo isso? É que os profetas tinham ligação com o astral superior, eram ligados ao astral superior e, além disso, tinham conhecimento da parte de astrologia. E aí eles tinham um desenvolvimento conseguindo, nas suas concentrações, nas suas comunicações com os habitantes do astral superior, ter a evidência do que ia se passar no futuro. Mas isso é da qualificação do aparelho, do profeta. Mas o mais interessante nesse texto aí é multiplicação das ciências desnecessárias. Eles sabiam que ia haver isso. Por quê? Porque a natureza do ser humano é adequada a todas essas coisas assombrosas e tudo mais. Isso mostra que quando o ser humano que não se conhece, não conhece a sua natureza, que a sua natureza é o habitante do mundo racional, a centelha divina, e a sua áurea, o vivente de vida eterna, que está sempre se materializando como infante. Então o ser humano não conhece verdadeiramente a sua natureza. Quando vem a conhecer, fica descompreendido justamente por essas complicações e acúmulos de ciências desnecessárias. Por que a natureza fez essa grande evolução do alfabeto artificial? Tudo que existiu, que existe, foi preciso e necessário para o extermínio da rudez, do atraso e da brutalidade, da ferocidade do ser humano. Então, isso tudo foi feito para lapidar. Mas quem que administrou esse alfabeto artificial, essa evolução do progresso da máquina artificial magnética da matéria, que hoje em dia todo mundo está ligado nela? Um outro programa passado a gente chegou a falar aqui, um apagão de internet, todo mundo vê a sua dependência do mundo virtual, dessas mídias virtuais. Agora está todo mundo com essa dependência coletiva. Então foi preciso e necessário essa evolução do progresso da máquina artificial magnética, ou seja, dominar esse mundo virtual. Foi preciso chegar na quântica para a humanidade ficar toda magnetizada, para ser bem lapidada pelo astral térreo, que é quem rege esse alfabeto materialista, e aí haver o amadurecimento e a pessoa olhar para cima, para o mundo de cima, e procurar se conhecer, e aí vai encontrar a nova fase da natureza. Na nova fase da natureza vai chegar até ela o conhecimento de cultura racional, para ela se conhecer e se ligar em cima, como os profetas já tinham ligação com o astral superior, e passar dessa ligação, se ligar ao mundo racional, ao nosso mundo verdadeiro de origem. Então era factível essa compreensão dessas ciências desnecessárias, como hoje não nos fazem inveja nenhuma, né? Temos ciência para tudo hoje, né? E não resolvemos nada. Temos ciência para tudo e não resolvemos nada. O principal da vida, que era se conhecer, tratar bem o seu semelhante, nós não conseguimos.
já estamos em mídias virtuais, estamos em contato direto uns com os outros, parece que nos conhecemos aqui em qualquer parte do mundo, né? O fenômeno, tal fenômeno internet. Mas o ser humano tem um aparelho que faria isto naturalmente, sem precisar de gastar energia. E não haveria apagão, né? Porque de vez em quando eu falo isso, porque lá em Uma casa... aproximação natural. O que não me falta lá em casa é apagão de internet. E aí eu Nem estou... pagar créditos para a operadora. E ainda tem que pagar para ficar no apagão. Quer dizer, é uma ciência desnecessária, porque ela não tem equilíbrio, não tem base e não tem lógica. Ela tem o propósito, sim, de aguçar a natureza humana a se conhecer. Quem entendeu o recado já está chegando lá. E quem não entendeu, continua indo, navegando para baixo. Porque o campo material, as forças da matéria, elas são magnéticas, atrai o ser humano. Esse é o fator natural da descida. Então, o habitante, vamos dizer assim, a energia pura que está na origem de tudo isso, que é o uso da vontade, da liberdade, essa energia pura habitante nesse mundo, ela está por conta do encantamento, está por conta desse magnetismo. E daí o mundo está cada vez mais, vamos dizer assim, desfavorecido, porque há um descompasso entre aquilo que o ser humano vinha sendo preparado pela fase espiritual, pela natureza, a evolução de desenvolvimento humano, e o que está acontecendo. E esse descompasso está por conta dessa mudança de orientação da natureza. É sempre muito importante as pessoas compreenderem isto. Em qualquer contexto que a gente esteja explicando às pessoas, temos sempre que estar focando essa mudança. O mundo espiritual conduzia o animal racional, conduzia as pessoas dentro daquelas filosofias, dentro daqueles idealismos espirituais, e enquanto o magnetismo sempre nos puxava para baixo, para o materialismo, para a parte demoníaca, aquela coisa toda. E no final das coisas o jogo parece que deu empate, porque a parte do bem se retirou e aí ficou só jogando um lado só da matéria. E o povo não percebeu. E o povo não percebeu que essa mudança era para entrar uma orientação muito mais superior, que é a fase da consciência do ser humano de se conhecer. Por isso que a cultura racional, quando chega no mundo, a identificação está ali. Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu, chamando as pessoas para a conscientização. Porque a fase agora, somente quem se conhece e quem está consciente do que é a natureza e a sua evolução, tem a proteção da natureza. Porque quem não está ciente nem consciente do que está acontecendo, não tem essa proteção. Não adianta querer se basear nas crenças da fase antiga, porque a fase terminou. Não adianta você mais ir lá bater a sua cabeça lá naquele gongá, isso se aplica em todos os sentidos, porque a fase não está mais atendendo as pessoas nessa forma. O atendimento hoje para o ser humano está na forma elevada do raciocínio, ou seja, conhecer a si próprio. Era o desafio que a esfinge lá mesmo ainda brincava com a gente. Essas forças demoníacas ainda brincavam com o ser humano, diziam assim: decifra-me ou te devoro, como quem diz, eu sei que tu não vai me conhecer mesmo, tá por minha conta. Porque este império é o chamado império do magnetismo. O senhor magnético, ele é o dono dessas coisas. E ele é que domina. E as pessoas vão dominadas por esse império da matéria. E aí é que o mundo espiritual, quando se retira, e a partir de 1935, nessa mudança de fase, aí é que a coisa degringolou mesmo. As ciências eram desnecessárias e os profetas viam isso. Por isso eles fizeram essa antevisão, fizeram o Apocalipse, que está no texto bíblico, que houve distorções naturalmente, certo que houve, mas o texto era esse mesmo. E ainda iriam passar pela fase do fogo, que é o que nós estamos passando hoje, ser provados pelo fogo. Como eles dizem, 1/3, 2/3, aquela coisa toda. Quem gosta de ler, que leia, que estude. Nós não estamos aqui para entrar nessas minúcias, cada um tem os seus. O fundamental é, a fase racional é a fase da conscientização. Ou conhece para voltar, ou continua nesse processo de transformação. Doutor Cláudio. Isso quer dizer, então, que nós estamos na fase da consciência, ou seja, você vai passar a tomar conhecimento de tudo.
Não é isso, Nós Porfírio? estamos na fase mais perigosa que a Isso. humanidade já viveu. Aham. Se a mudança, surgimento do espiritismo foi uma fase muito perigosa, agora ela é muito pior. Certo. Porque agora não tem mais o mundo espiritual para nos socorrer. Aham. E o socorro só vem de acordo com a sua liberdade, o uso da sua liberdade. Se você não usar essa liberdade, você não terá o socorro do mundo racional. Porque os habitantes do mundo racional não estão aqui para fazer benesse nem caridade para ninguém. Eles estão aqui para conduzir aqueles que se conscientizarem de saber usar a liberdade. Quer dizer, a gente vai passar a saber ter consciência mesmo. Então agora daqui para frente só erra quem quer, né, Porfírio? É porque acabou a fase do ser humano ser conduzido. Isso. Ele era conduzido pela ciência astrológica, não Certo. quis, foi para a condução do magnetismo, mas o mundo espiritual socorreu. Agora o mundo espiritual terminou. Então Aham. agora é consciência, consciência e consciência. Isso. Não há mais essa coisa de ficar o sujeito, eu vou rezar aqui que eu vou resolver minha situação. Pode, não tem. A liberdade é para isso, mas vai ver os efeitos. Não tem. O que está acontecendo dentro das igrejas, fora das igrejas, dentro das escolas, fora das escolas, dentro dos hospitais, fora dos hospitais? A mesma coisa. Está acontecendo a mesma coisa. As igrejas estão sendo saqueadas, as pessoas vão para lá, ficam com medo de ser assaltadas. Tem uma infinidade de relatos e notícias. Eu não estou inventando. É o salve-se quem puder. E salve-se quem puder, porque não se conhece. Porque quem se conhece vai tomar consciência e vai, aí sim, vai contar com a proteção dos habitantes do mundo racional. Porque a consciência só protege aqueles que a têm. Quem não tem consciência não tem proteção. A fase racional é assim. É a fase da consciência. Então você se sentirá protegido e orientado dentro desta conscientização. Não estudou, não se conscientizou, não tem proteção. Mas não é que o mundo racional não seja bonzinho. É puro e limpo e perfeito. E você também é puro e limpo e perfeito e tem que voltar a ser. Porque se não quiser ser puro, limpo e perfeito, como é que você quer ser puro, limpo e perfeito sendo conduzido? O papai veio nos buscar aqui de volta. Deus me libertou. E você não toma conhecimento de quem você é? Você acha que Deus está a seu serviço? É esse o magnetismo que leva as pessoas para baixo. Porque acha que Deus me libertou. Mal sabe ele quem foi que o libertou, que o prendeu cada vez mais. Porque ele continua adorando a matéria, a vida da matéria, e não tomou conhecimento de quem ele é. O que adianta você ter um bom guia espiritual se ele não te guia mais? Não guia. Então o que vai nos guiar e está nos guiando hoje, e está difícil, muito assim mesmo, muita gente ainda não compreendeu muito bem isso, e eu faço parte disso, também sou estudante, o que nos guia e nos protege é a conscientização, é a fase da racionalização. Ou aprende ou conhece e tem a liberdade de fazer o que tem que ser feito, pela orientação do raciocínio, ou está nas classes inferiores de vida, que é para lá que o diabo gosta. Ele leva tudo para lá. Então ele colocou um prato sortido à nossa disposição, dentro desse leque da liberdade. Hoje você tem liberdade com pai, com mãe, liberdade sexual, liberdade de todos os aspectos. E viva a vida, que maravilha, mas se você não se conhecer, você está preso no campo material. E não tem jeito, desce. Mas aí é a escolha, mas a pessoa precisa saber disso, e a conscientização daqueles que vislumbram um pouco dessa luz no fim do túnel, que a gente encontra na leitura do livro Universo em Desencanto, é nosso dever humano de solidariedade, já começando a praticar os bons princípios. Começando, porque tem muita coisa boa para a gente fazer. A fase racional é a fase dos habitantes do mundo racional. Não tem mais espiritismo, não tem muito menos magnetismo. E o espiritismo acabou e o magnetismo está aí campeando, como sempre, na vida da matéria. Então é necessário que as pessoas tenham esta força racional para ter com quem contar e onde se agarrar. Mas não é que seja um pai bondoso que ficou com pena do filhinho que está sofrendo. Eles até nos ajudam. Eu sou uma testemunha real disso. Tem uma infinidade de relatos na minha vida que a gente é protegido. Mas se não tomar consciência e não fizer o dever de casa que tem que ser feito, não tem conversa. Porfírio, então, não vem ninguém te salvar. Eu vou esperar porque vem me salvar, alguém vem me salvar. Então, é uma preparação muito ótima. Essa de que vem me salvar é uma preparação muito ótima, porque tem sim, mas a salvação está no conhecimento, e aí me permitam, parafraseando o Apocalipse, o próprio São João, ele diz:
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só para concluir que naquela época os astrólogos já sabiam das coisas. O próprio São João, no Apocalipse, ele faz esse anúncio. Não me pergunte o número, nem, porque eu não sei, mas eu sei da previsão dele. Conhecereis a verdade vos libertará. Indicando que a libertação está no conhecimento e não na fé. Na cultura. E cultura é cultura racional, livro Universo em Desencanto, e você vai conhecer, sentir os efeitos da imunização racional. Leia o livro Universo em Desencanto. Obrigado pela sua atenção.